5 maneiras de iluminar fachadas residenciais. É o vídeo de hoje. Para fachadas, gente, nós temos algumas observações muito importantes a serem feitas antes de começar a traçar, antes de começar a escolher, definir que tipo de iluminação você vai utilizar nessa fachada. Então agora vamos ver isso juntos para entender melhor e saber como iluminar essas fachadas residenciais. Antes de começarmos as nossas análises aqui juntos, gente, eu quero fazer um trato com você. Eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo agora para se inscrever no canal. Eu e toda a comunidade Lucerta precisamos de você neste momento. Então, se inscreva, ok? Conto contigo. Vamos lá. Eu resumi, gente, essas 5 maneiras para poder facilitar isso para vocês. Você que não sabe aí nem por onde começar, se já trabalha com isso ou não, é para todos esse vídeo, ok? Primeira maneira para iluminar uma fachada: enaltecer o externo. O que é isso, gente? É quando você enaltece o traçado da obra, o traçado externo, os elementos arquiteturais dessa fachada que vão ser o destaque da iluminação. Segunda maneira, o interno. Vamos enaltecer o interno dessa obra. Mas como assim, Vanessa? Como que vai funcionar uma iluminação de fachada se eu priorizo a iluminação interna? Vou te mostrar já já. Terceira maneira, eu adoro essa aqui, gente. É quando você traz contrastes do interno para o externo e vice-versa, com temperaturas de cor. Não é contraste de luz e sombra, é contraste de cor da luz. Bem interessante, viu? Quarta maneira, percepção de formato. Nós vamos trazer algumas percepções no formato arquitetural, não necessariamente trazendo todo o contexto externo dessa obra, mas apenas detalhes que transformam essa obra de uma forma única, ímpar, singular. São detalhes que fazem toda a diferença e personalizam ainda mais a sua casa. Quinta maneira de iluminar uma fachada residencial: paisagismo atrelado à fachada. Tem dicas aqui que eu vou passar para vocês que vocês vão adorar. Vamos lá, me acompanhem com o raciocínio aí até o final do vídeo, para que a gente consiga compreender ao máximo como iluminar uma fachada residencial. A primeira maneira, que é enaltecer o externo, enaltecer os elementos arquitetônicos dessa obra, né? Eu tenho 2 imagens que eu vou mostrar para vocês aqui, bem interessantes. Vamos lá. A primeira é essa aqui da capa aqui do nosso vídeo. Essa aqui, ó. Ok? Notem que nós não estamos vendo pontos de luz. Vocês estão vendo as fontes luminosas? Vocês estão vendo spots ali? Estão vendo o LED aparecendo nessa fachada? Vocês estão vendo aqui nessa imagem efeitos de luz. Isso faz toda a diferença. Isso é o lighting design. É quando você traça um design da luz onde os efeitos se sobressaem juntamente com os elementos arquitetônicos desta obra. Anota, salva esse vídeo para depois assistir de novo, para não ficar nenhuma dúvida, ok? Isso, gente, já é uma dica que eu estou entregando de bandeja para vocês e que a maioria dos trabalhos que a gente vê aqui no Brasil de iluminação de fachadas ainda não contemplam isso. Isso é o básico em fachadas, ok? Então, tá aí. Depois assiste novamente, faz as anotações de vocês para não perder essas dicas importantes que eu estou passando aqui para vocês. Vamos lá. Nós temos efeitos de luz. Neste caso, gente, nós temos o efeito da laje iluminada ali da garagem, ok? Notem que a iluminação ali está contínua. Você não sabe de onde é que está vindo essa iluminação. Se você vê esse foco de luz mais forte, acima dos spots uplights ali da parede, aí sim você vai ver que esses spots uplights, eles se rebatem na laje e indiretamente iluminam a garagem. Isso é iluminar, isso é design da luz. Entendeu? Então aqui, com 3 balizadores embutidos, tá? Ou spots, são spots embutidos, ok? Trazendo de forma uplight, ou seja, up para cima, light, luz. Quando você traz de baixo para cima uma iluminação,
como está aqui nesses 3 balizadores, a gente consegue essa iluminação contínua e indireta na garagem. E isso é maravilhoso, gente. Tem um vídeo que eu já gravei aqui no canal sobre garagens, que é um dos lugares mais difíceis de iluminar, concessionárias, principalmente na área comercial, tá? Para venda de carros, isso é muito complicado, gente. Não é qualquer pessoa que consegue iluminar garagens, tá? Comerciais. Por quê? Porque afeta diretamente no design e na cor dos veículos. Depois nós temos um efeito de luz lá na laje de cima. Notem que aqui para nós, nesse ângulo da fachada, nós estamos vendo apenas um efeito de um spot, de um balizador uplight, tá? O balizador, gente, ele pode ser embutido ou sobreposto, ok? Tem um vídeo já de embutidos de solo, importantíssimo aqui no canal, não deixem de assistir depois desse vídeo, vai anotando aí. Aqui, você pode notar que o arquiteto Lighting Designer, ele escolheu trazer esses elementos das lajes, das platibandas, iluminadas por baixo. Tem outra opção que a gente poderia iluminar aqui? Tem. Ele poderia, de repente, escolher iluminar esse elemento arquitetônico revestido de pedra, que também ficaria bem interessante, com contrastes de luz e sombra, e esse elemento marrom enorme aí, que se sobressai da fachada. Gente, vejam, olha só. De dia, essa casa é uma coisa. Com certeza vai se sobressair esse elemento marrom, essa caixa, e a textura de pedras. Você pode ter certeza. Por quê? Porque é uma cor mais escura, ela que vai se sobressair de dia, né? E essa caixa marrom ali também vai se sobressair na luz natural. Agora, à noite, a proposta da iluminação foi essa. Então, você brinca com a luz, trazendo níveis dessa casa e balanceando todo a arquitetura que você quer que as pessoas visualizem. Essa caixa marrom está na sombra. Ela não foi iluminada. Precisa ser iluminada? Não, gente. Isso é design da luz. O design da luz, o lighting designer, o profissional lighting designer, de verdade, ele vai criar um design da luz do que é para ser visto e o que não precisa dar protagonismo. Ok? Aqui é um exemplo claro disso. A segunda imagem que eu quero trazer para você de enaltecer o externo das fachadas é uma casa na Índia, bem interessante também, essa aqui, ó. Por favor, excetuem aí os fios de luz na frente, porque realmente não tinha outra imagem para eu trazer aqui para vocês, tá? Gente, essa residência aqui tem uma iluminação incrível. Vamos analisar juntos, olha só. Nós temos uma iluminação linear abaixo ali na parte térreo, abaixo do forro, aonde ilumina a parte de baixo, ok? Entrada da casa, garagem, enfim, de forma linear. E é isso. Você pode ter alguns pontos de iluminação baixos também ali num possível paisagismo ali dentro na entrada. E só, basta. Depois, na parte de cima, nós temos esse elemento maravilhoso vazado, né? Branco aí na lateral, que está todo iluminado. Vejam que a luz bate, inclusive, lá na viga, lá em cima. Isso é efeito de luz. Você quer saber se alguém sabe o que está fazendo ou se soube fazer um light design depois de tudo pronto aí, executada a iluminação? Presta atenção nos efeitos. Tem efeitos? Quais são esses efeitos? Por que foram feitos esses efeitos? Sabe, perceba. E o interessante é que aqui no canal, gente, vocês percebem muito mais a luz do que os próprios profissionais. Eu tenho mais feedbacks de vocês, clientes finais, empreendedores, donas de casa, enfim, empresários, do que os próprios arquitetos e lighting designers. Então isso é muito bacana, porque esse canal é para disseminar a iluminação certa a todos, né? Não só os profissionais, aos estudantes, as pessoas que estão lidando com isso, designers, enfim, mas também a todos que chegam aqui no canal. Por isso que eu preciso que vocês se inscrevam. Viu? Vamos voltar aqui.
Aí, gente, nós temos, olha, uma palmeira iluminada. Vejam o efeito de luz apenas embaixo ali da copa dela. E depois nós temos sombras, efeitos de sombras de outros paisagismos na lateral do muro ali em cima. Olha que interessante. Tá vendo? Isso é agradável aos olhos, né? E olha só, nós temos aqui alguns spots, poucos spots, pelo que dá para ver aqui, são 3, 4, 5, 6. 6 spots em cima dessa segunda laje, ali embutidinho, e não tá dando ofuscamento. Tá leve, entende? Olha os fachos de iluminação em cima dos vasos ali. Tá leve. Esse spot ali com certeza deve ser uma MR, não é nem par 20, uma MR 16, com facho cerrado, sabe? Então, isso é o bacana. É você olhar o contexto, o conjunto, a unidade estética e ser agradável aos olhos, sabe? Isso é muito bacana. Bom, essa é a primeira maneira. Então, enaltecer o externo, os efeitos de luz que enaltecem a arquitetura, o traçado arquitetônico dessa obra. Vamos lá para a nossa segunda maneira agora. Ah, aqui, gente, a segunda maneira, né, que vocês podem estar se perguntando como que vai fazer isso enaltecer o interno. Essa imagem aqui, ó, é da entrada de uma residência. E vocês podem notar que eu não tenho iluminação de fachada. Não tenho. Mas é uma fachada linda essa, iluminada. Mas eu não tenho na parte externa. Eu tenho na parte interna um hall de entrada interno iluminado em temperatura de cor de entre 2.700 e 3.000 kelvins, ou seja, aquela luz amarela, né? E a abertura ali em cima dessa janela também está iluminada. De repente, gente, essa obra aqui seja um pé direito único, só de hall de entrada para depois para as unidades residenciais à direita, né? Então, a única coisa que foi colocada aqui de iluminação na fachada foram esses dois balizadores pequenininhos atrás do vaso da planta ali e na entrada da obra, né? Uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Só. E olha que lindo que ficou. Então você traz uma iluminação de temperatura de cor quente do lado de dentro, que traz a informação do formato da obra do lado externo. Isso é muito interessante. Eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês, para que vocês entendam melhor. Essa imagem aqui, gente, é a entrada de uma residência coberta, ok? E que eu trouxe aqui para vocês, para que vocês notem que a criatividade faz toda a diferença. Você traz uma identidade para esta casa de forma ímpar. Então também fica aí para você se inspirar. Você pode trazer iluminação indireta aí, ó, de elementos geográficos, de forma interna, né? Sem se preocupar com o externo. Então tá aí mais uma imagem para você se inspirar e fazer também aí na sua obra. Agora, gente, eu trago uma imagem para a gente analisar sobre o contraste de temperaturas de cor, interno e externo. Tem essa imagem aqui, ó. Não dá para ver muito contraste para quem não trabalha com a luz aí, mas dá para a gente trabalhar com mais contraste se você quiser. Resumindo, gente, o que seria? Contraste interno e externo. Interno, eu trabalho com uma temperatura de cor de luz, ou seja, a cor da luz é uma, vamos pensar aqui que é amarelada. E do lado de fora, branca. Você traz esses contrastes e à noite isso fica muito interessante. Nessa imagem aqui, tem o contraste da iluminação do paisagismo, que está branca, e a parte interna da obra, que está amarelada. Então tá aí uma terceira maneira de você iluminar. Quarta maneira, gente, percepção de formato. Vamos perceber alguns detalhes no formato dessa obra. Como assim, Vanessa? Olha aqui, ó. Essa imagem aqui que eu vou deixar para vocês. Essa aqui. Aqui o que acontece, gente? A iluminação de fachada pendeu para esse lado, para essa maneira de percepções, de você trazer a percepção humana como algo prioritário aqui.
Como assim, Vanessa? Se eu ilumino essa fachada de forma mais aberta, mais iluminada, que eu percebo melhor a obra, é uma percepção humana, é um sentimento que eu tenho. Quando eu noto essa fachada dessa forma aqui, é algo que me traz como secreto, que eu preciso desvendar o que tem ali, que obra é essa. Por quê? Porque o contraste de luz e sombra é muito alto, né? Geralmente a gente chama esse tipo de efeito de fantasmagórico, né? E isso também é bem interessante. Então é outra maneira de você iluminar fachadas. Eu gosto bastante, tá? Na Europa a gente tem muita iluminação dessa forma. Eu curto bastante esse alto contraste de luz e sombra. Aqui, notem que nós temos dois spots downlight lá em cima, na laje, somente nas quinas da obra. E na metade da altura, nós temos mais dois spots dando continuidade a esse facho de luz. Daria para colocar só dois lá em cima, iluminando até embaixo? Dá. Nós temos lâmpadas técnicas para isso também, ok? Aqui eu não sei qual foi a situação, se de repente lá não tinha esse spot, essa lâmpada com essa potência para chegar até o chão ou não, ou se o arquiteto realmente quis fazer dessa forma. Então, assim, é só para a gente analisar aqui os efeitos e as percepções que nos ocorrem ao visualizar esse tipo de fachada. Agora, outra imagem, gente, da percepção de formato que eu trago para vocês é essa aqui, ó. Olha que coisa simples. Eu não tenho iluminação de fachada e tenho iluminação em apenas dois detalhes enaltecendo a entrada dessa obra. Nós temos uma parte da fachada em baixo relevo, verticalizado, com iluminação de fita LED aí, dando um efeito de iluminação linear para essa entrada dessa obra. Então, você marca a entrada, ou seja, você dá as boas-vindas de uma forma mais enaltecida nesta casa. E por que verticalizado? Gente, tudo tem um porquê, tá? Não é porque é bonito, porque acha, porque é isso, que é. Não. Tudo tem um porquê. Aqui foi verticalizado para dar imponência, para enaltecer a entrada da obra e certamente trazer a casa por ser horizontalizada, às vezes você vê o todo como muito achatado, você quer elevar mais essa obra, você quer trazer uma percepção de maior, de mais elevada, de mais alta. Então você traz esses dois elementos verticalizados e você verticaliza a obra. Isso é percepção humana, é psicologia, ok? Então, percepções, gente, que é a parte psicológica, é como a gente nota as coisas, né? Como a gente percebe o que a gente sente, está completamente ligado à ciência da iluminação. Não tem como trabalhar sem ela. E da arquitetura também, claro, né? Então, esse é mais um exemplo de percepção de formatos arquitetônicos. Gente, eu sugiro que você faça o seguinte: você vá na obra, vá na frente dessa casa durante o dia. Senta na frente da casa, assim, mais afastado e tal, lá do outro lado da rua, lá no meio-fio, senta lá e observe essa fachada com a luz natural. E depois você volta à noite e faça a mesma coisa. Por que que isso é importante, gente? Porque nós temos as iluminações adjacentes aí do entorno dessa paisagem noturna que também vão influenciar na fachada, na iluminação de fachada dessa obra. Então você tem que entender, tem que saber o que está acontecendo à noite, essa natureza noturna, essa paisagem, para que você defina a melhor maneira de iluminar essa obra. Tem os vizinhos, tem iluminação de paisagismo, às vezes, de uma área pública, tem os postes de iluminação pública, tem uma série de coisas que vão interferir na iluminação da sua fachada, e isso tem que ser levado em conta, tá? Então, anota aí, depois assista esse vídeo de novo para não se esquecer dessas informações que são importantes. E quinta e última maneira de iluminar fachadas, não menos importante, né? Trazendo paisagismo juntamente com o externo para iluminar essa fachada. Eu adoro, gosto muito. O primeiro vídeo que foi
que viralizou aqui no canal, né, de fachadas, está no topo aí de visualizações aqui do canal. Tem a fachada que está, inclusive, na capa do vídeo, do lado direito, é onde eu falo que está ok, que é uma fachada onde as sombras do paisagismo fazem parte desse projeto, e ficou lindíssimo, né? Por quê? Porque são efeitos, os efeitos de luz. A pessoa que trabalha com iluminação, ela precisa te trazer efeitos de luz, e não luminárias e lâmpadas. Luminárias e lâmpadas é a parte técnica que a pessoa tem que resolver, calcular e saber especificar o ponto de luz. Agora, o que ele vai te trazer, um light designer, no momento que você contrata, ele tem que te trazer um design da luz, um desenho da iluminação, de como a luz vai se comportar naquele local. E isso é criação, é arte. Ou seja, se esse projeto não está te trazendo os efeitos desejados, não é projeto de iluminação, tá? Então vamos lá, aqui ó, a parte do paisagismo. Ah, essa imagem, essa primeira aqui que a gente analisou, também tem, olha aqui ó. Notem a sombra desse coqueiro, palmeira, dessa palmeira aqui, mais próximo dessa parede de pedra, revestida por pedra. Tem as sombras ali. E aqui é um efeito já do paisagismo integrado com externo. E agora eu vou duplicar essa imagem do primeiro vídeo de fachadas para que vocês analisem novamente, sabe? Veem novamente esse jogo de sombras. Entende? A sombra, gente, ela é tão importante quanto a luz aqui na nossa ciência de iluminação, tá? Então, assim, não descartem. E é a parte mais difícil de se visualizar, viu? Porque o olho humano, automaticamente, ele é direcionado à luz. Então, é difícil você priorizar a visualização das sombras. Você tem que fazer um esforço para visualizá-las, porque não é automático nosso, né? E a sombra, ela traz muita informação, muito, às vezes muito mais do que a luz. Então, tá aí a imagem novamente do vídeo de fachadas, o primeiro, que vai servir de inspiração aí para vocês. Esse projeto aqui tá belíssimo, perfeito, isso é Lighting Design. Para finalizar, eu trago para vocês uma imagem que a gente ouve muito falar o seguinte na web, principalmente na web, né? Que iluminação branca. Por que eu faço assim quando eu falo branca amarela? Porque não existe iluminação branca, iluminação amarela. Existe iluminação de temperatura de cor. Então a luz ela não tem cor, ela tem temperatura de cor. Por isso. Então, às vezes na web a gente ouve falar que a luz branca não se usa mais. Imagina, eu jamais colocaria uma iluminação branca na minha casa. Tem vídeos aqui no YouTube, inclusive, falando sobre isso, que é uma barbaridade, dizendo e mostrando ali que a iluminação amarelada tem que ser na casa toda, da parte interna, né? Então, assim, gente, né, o vídeo Cor da Luz, que já tá aqui no canal, eu explico bem direitinho sobre isso, viu? Se aprofundem nesse vídeo, porque vocês vão gostar. Então, nessa imagem aqui que eu trago para vocês, essa iluminação branca, tanto externo quanto interno. Resumindo, gente, só lembrando rapidão do vídeo de cor da luz, a temperatura de cor, ela leva, para você definir qual que você vai colocar na sua casa, ela leva uma série de questões a serem observadas e analisadas, refletidas, para que você escolha, então, e decida qual cor da luz utilizar. Nós temos questões perceptivas, temos questões de atividade, temos questões de segurança, questões de higiene e, para finalizar, que é uma das mais importantes, nós temos questões regionais e culturais. A iluminação que eu faço num projeto aqui no Brasil, na região norte, é diferente do projeto de iluminação que eu faço para a região sul, que é diferente do projeto de iluminação que eu faço para clientes da Europa, e que também é diferente para os clientes dos Estados Unidos. Entende? Questões regionais e culturais devem ser respeitadas. Todas essas questões que eu comentei aqui com vocês devem ser respeitadas para o cliente. É o mínimo para que você chegue numa decisão aonde você vai criar o design da luz. Lembrando que locar pontos de luz é apenas
uma das 13 etapas de um projeto de iluminação, do processo de criação do design da luz. Não deixe de se inscrever, gente, por favor. A maioria das pessoas que nos assistem não se inscrevem no canal. Então, assim, está tendo dificuldade porque está assistindo pelo celular ou pela TV, né? Dá aquela pausa no nosso vídeo, faça isso pela gente, porque nós todos, não é só eu que preciso não, é toda a comunidade Lucerta. Nós já temos aqui milhares de pessoas inscritas e que estão engajadas nessa comunidade. Então, se inscrevam, curtam o vídeo aí, comenta, dá o engajamento que a gente precisa, salva, compartilha para os seus grupos. Certeza que esse vídeo vai ajudar mais pessoas. Trato feito! Beijo! Adorei!